Olá, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Grata a Deus por estarmos aqui novamente e nesse dia em especial, que é um dia de reflexão, né? Sexta-feira Santa, o dia que nós vivemos, remetemos-nos ao dia da morte de Cristo Jesus por nós, pela humanidade, para que fôssemos redimidos de todo pecado, lavados pelo teu sangue. E eu queria compartilhar aqui com vocês o livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. O livro do profeta Isaías é conhecido como o livro messiânico, que fala de Jesus. E nesses versículos aqui, nós vemos que Isaías profetizou sobre a morte, né, sobre o sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício dele pela humanidade. E esse sacrifício foi designado por Deus, como nós vemos aqui no versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim: Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Olha só, Deus o designou ao sofrimento e às dores, a tudo que ele passou naquela cruz. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que designou a Cristo Jesus, seu único Filho, aquele que Deus se fez carne, veio a este mundo para que morresse por nós. E diz assim que naquele momento Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nos considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Não só pelos nossos pecados, para sermos perdoados, mas é o perdão pelos nossos pecados, é o lavar-nos com o seu sangue, e nós crendo nisso e o recebendo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos a salvação. Nós temos o caminho andado para vivermos uma eternidade com Cristo. E isso é maravilhoso, mas não só fomos lavados dos nossos pecados, mas lembre-se que nós somos lavados de todas as dores e nossas enfermidades. Creia quando se tiver algum problema de saúde, ore, busque no Senhor, porque Ele já retirou de sobre a humanidade toda a enfermidade. E é maravilhoso, né? A gente sabe que a morte de Cristo ali foi algo assim, houve uma conspiração, né, dos judeus para que Jesus fosse morto, né? Tanto que Judas o traiu e entregou aos judeus para que ele fosse morto. Mas não foi por isso que ele foi morto. Não foi porque houve uma conspiração política contra Jesus. Jesus morreu porque assim Deus determinou que ele morresse por nós, que ele nos desse a salvação. Tudo que ele passou foi para nós. E hoje esse é o tempo da reflexão. É tempo de vivermos esse momento de Jesus por nós, esse sofrimento dele por nós. É tempo de reflexão, porque a morte de Cristo foi para a salvação. Para a minha e para a sua salvação, ela é individual, mas nós temos que decidir se queremos ou não viver uma eternidade com Cristo. E quando nós decidimos, quando nós conhecemos tudo isso e nós cremos, nós recebemos a salvação. Paulo, já lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 8, para a gente encerrar, ele diz assim: que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou a ser igual
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Você crê nisso? Se você crê nisso, se você nunca fez a oração de entrega da sua vida a Cristo, faça hoje. Faça hoje, se renda a Ele, entregue-se, deixe Ele cuidar da sua vida. Pense em tudo que Ele fez por você, a sua morte tão triste e tão dolorida. Foi por você, foi por mim, para que sejamos salvos, para que possamos viver a eternidade com Ele. Em obediência, nós chegaremos lá. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém e amém.